dias, a Praça 7 tem ganhado espaço nos noticiários como cenário de um dos movimentos populares mais expressivos dos últimos anos. As manifestações que pararam o Brasil em prol de um país melhor. Hoje a gente vai mostrar para você como essa mobilização começou, os rumos que tem tomado e o reflexo disso tudo nas salas de aula. Mobilização de massas como essa só ocorre em algumas situações específicas. Primeiro, você tem uma motivação, você tem visibilidade, você tem uma liderança voltada para isso. E você tem um sentimento de injustiça. Uma expressão de massa, quer dizer, que no caso do Brasil foram as ruas. Então, assim, acho que há uma canalização que explode em determinado momento. Além disso, nós tínhamos a Copa que dá alta visibilidade. Acho que sem visibilidade também isso aí já teria morrido. Nas últimas 2 semanas, as ruas mostram um belo espetáculo da democracia. Mas há aqueles que não estão nas manifestações para exigir direitos, e sim para promover atos de vandalismo. Que tenha grupos radicais na manifestação, isso é previsível. Em qualquer lugar tem. Em jogo de futebol tem. O que você tem que fazer? A própria organização das manifestações, da passeata, tem que saber conter. Ela tem que fazer exatamente o que a polícia faz. Tem que ter um grupo de inteligência, tem que ter pessoas de bem, mas que são muito fortes, que eles estão ali e encostam como a polícia encosta, não deixa formar um grupo forte daquele pessoal, cria uma situação de embaraço, dificulta a vida desse pessoal e, inclusive, isso é maturidade, mesmo que tenha grupos de esquerda que não gostam da polícia porque estiveram envolvidos com ditadura militar e blá blá blá, faça acordo. Eles estão lá e são pagos no dinheiro público e falam, olha, toda vez que nós fizermos um sinal é que aquele grupo não é da gente. Então, tem que ter essa aliança pela segurança pública. E o que é discutido nas ruas chega também às salas de aula. Douglas, professor de filosofia, fala sobre a importância dos jovens entenderem e participarem desse momento que o Brasil vive. Isso vai fazer toda a diferença porque a partir de hoje você vai ter cabeças mais pensantes, alunos mais pensantes e que daqui para frente vão estar completamente engajados com, é o que eu espero, com os rumos do país. E os estudantes estão bem entendidos do assunto. Eu acho que as manifestações, o protesto é legítimo. A gente realmente tem que protestar porque tem muita coisa errada no nosso país, entendeu? Só que a gente precisa ter um foco. Não adianta só ir pra rua porque todos os seus amigos estão indo, porque é legal, tá lá no meio, tem toda aquela adrenalina e tá todo mundo lá. Você tem que entender o que você tá fazendo quando você vai lá. Como que esse movimento, essas manifestações que acontecem pelo país têm sido recebido dentro de sala? A gente tem discutido muito sobre isso, porque a gente está vendo a história acontecer, né? E aí cada um tem uma opinião diferente sobre o assunto e tudo. E os professores, todos têm tentado fazer a gente entender mesmo, para que a gente realmente tenha esse foco e realmente consiga mudar o país. Olha, eu tenho participado ativamente das manifestações porque eu penso que é um momento que faz parte da história do Brasil. Faz parte de você escrever a história também. No caso, a gente estuda a história do Brasil e no caso a gente fica vendo mais como um telespectador da história do Brasil. E no caso essa é a chance da gente escrever a nossa própria história, a gente ser protagonista dela. Diante de toda a mobilização popular, muita coisa pode mudar. O professor dessas disciplinas de humanas, ele vai ter que buscar essa releitura mais engajada, essa releitura mais crítica, é claro que com sabedoria, né? Ninguém está falando aqui de esquerda, de direita, mas de despertar no aluno essa mentalidade mais crítica a respeito da sua própria história, para que ele possa fazer a partir da leitura da sua própria história, uma leitura crítica da história do seu país. Que é uma série de situações e a partir de agora, eu não acho que está incontrolável. Eu acho que ainda o imponderável que está contando, a gente não tem a menor ideia para onde está indo. A cada dia é uma tensão, o que vai acontecer, mas ela não está descontrolada.
Nós tivemos atos de vandalismo, a gente vê na TV que são alguns grupos que estão aumentando, isso que me preocupa. Mas ainda é muito definido, a imagem é muito clara, né? Não é aquele multidão. Então, eu acho que agora é hora da gente ter uma maturidade grande desse pessoal que está na rua, e os jovens nunca mais vão esquecer esses dias. Eles nunca imaginaram que eles tinham tanta força e que uma mobilização não é tão difícil de fazer e que os governantes morrem de medo disso. Isso, eles vão levar essas histórias para os filhos, para os netos. O país é outro. Brasil, há uma esperança. Volta